Your Name, ou se preferir em japonês, Kimi no Na wa, é uma animação do diretor e roteirista Makoto Shinkai sobre dois adolescentes que, apesar de nunca terem se conhecido, começam a trocar de corpos. Até aí, parece uma premissa bem conhecida já vista em outros filmes como Se Eu Fosse Você e De Repente 30. No entanto, em Your Name, a história nos leva para uma outra perspectiva, combinando elementos de romance, fantasia, espiritualidade e reflexões sobre a vida, nos fazendo refletir sobre as nossas conexões além do tempo e espaço, e no quanto essas conexões nos influenciam e interferem em nossa existência. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Douglas e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre esse filme lá de 2016, Your Name, do Makoto Shinkai. Então vamos lá. A história gira em torno de dois personagens, os adolescentes Taki e Mitsuha, dois estudantes de ensino médio que, apesar de nunca terem se conhecido, começam a trocar de corpos de maneira inesperada e aleatória. Como todo adolescente, os dois são cheios de sonhos e projetos sobre o futuro, baseados principalmente em sua insatisfação com o presente. O garoto Taki tem a vida corrida, tendo que conciliar os estudos com seu trabalho de garçom no restaurante italiano. Ele é um excelente artista e deseja seguir carreira na arquitetura. Já a garota é uma moradora do interior, numa cidadezinha chamada Itamori. Filha do prefeito e criada com a avó, deseja muito viver em Tóquio, devido à sua insatisfação com a vida pacata e sem programações em sua pequena cidade. A idealização de um futuro perfeito, baseados numa insatisfação pelo passado e o presente, não são características especificamente de adolescentes, mas de todo o ser humano em geral. Mas isso não é uma coisa necessariamente ruim, já que a insatisfação com as circunstâncias da vida que nos fazem avançar, que nos fazem progredir, que nos fazem não nos acomodar diante dos problemas. Mas é claro que como seres humanos falhos, nós temos uma tendência a almejar de mais um futuro brilhante e a gente se esquece de encontrar alegria no hoje, no presente. Mas vamos prosseguir porque esse não é o assunto central aqui. A conexão entre Taki e Mitsuha transcende as barreiras físicas. Mesmo quando estão em corpos diferentes, eles desenvolvem um vínculo especial que vai além da distância e até mesmo do tempo. No início é estranho para eles, pois se encontram diante de situações sempre inesperadas e constrangedoras de viver dentro do corpo do outro. Porém, à medida que a situação vai se repetindo, eles vão criando estratégias para lidar com isso e formas de se comunicar um com o outro, mesmo não se conhecendo e nem sabendo onde o outro está. Isso também acontece com a gente ao longo da vida. Vamos conhecendo pessoas, criando conexões e muitas vezes, sem perceber isso, essas conexões vão nos influenciando de forma inconsciente. O comportamento das pessoas nos influencia e nos cativa. Podemos perceber isso pelo fato de sermos marcados profundamente por nossos personagens favoritos de histórias, de filmes, séries, de quadrinhos, ou mesmo pelo comportamento de celebridades e influenciadores da internet. Quando passamos a admirá-los e querer repetir o seu estilo de vida e as suas recomendações, nos tornamos pessoas altamente conectadas, mesmo que seja à distância. O filme explora a beleza da natureza e é preciso enfatizar aqui. Os traços dessa animação são maravilhosos e cada cena onde é exibida a natureza e as paisagens locais são um espetáculo à parte. Assim como na maioria das obras japonesas, são enfatizadas aqui a espiritualidade e o tradicionalismo do povo japonês, onde cada ritual tem uma filosofia inerente e uma perspectiva sobre a vida. A própria ligação dos protagonistas é explicada pela lenda do fio vermelho do destino, que diz que um fio invisível une duas pessoas, independentemente das circunstâncias. Mitsuha e Taki estão ligados por esse fio, mesmo sem saberem que estão trocando de corpo no tempo e no espaço. Quando Mitsuha encontra Taki no metrô, ela lhe dá um cordão de tricô vermelho, simbolizando essa conexão invisível. Mais tarde, na trama, os dois voltam a se conectar por meio de um sake deixado por ela num templo shintoísta. A ligação entre eles também é referenciada pelo rastro do cometa Tiamat, que desempenha um papel crucial na história, conectando o destino dos protagonistas. Todos nós temos tradições que nos unem, mitos ligados à nossa espiritualidade e outras não. Temos festas, celebrações, cheiros, lugares que nos remetem a boas lembranças, lembranças de boas pessoas. E muitas tradições também nos remetem a aprendizados sobre a vida e lições de nossos antepassados. Porém, a nossa cultura ocidental gosta muito de questionar as tradições do passado. E muitos desses questionamentos de forma plausível até. No entanto, não podemos ignorar a importância dessas tradições, pois elas fazem parte da nossa identidade como um povo. Elas fazem parte das nossas crenças e convicções e de como elas vão passando por gerações com sabedoria.
Mas nem toda tradição é boa e muitas delas realmente precisam ser questionadas, pois elas interferem na individualidade do ser humano e até desrespeitam a integridade das pessoas. Mas várias também nos ajudam a olhar para o passado, a entender quem nós somos e como utilizar essa sabedoria no tempo presente. E tem uma tradição muito específica aqui que eu quero falar para vocês, que é a tradição do YouTube, de deixar o like nos vídeos que você gosta. Isso mesmo, se você está curtindo esse vídeo, deixa aqui o seu like embaixo, porque isso é muito importante para que eu possa continuar produzindo mais conteúdos e vídeos iguais a esse. Quando a troca de corpos deixa de acontecer, algo também acontece dentro de Taki, e o garoto começa a indagar o que aconteceu e quem era aquela garota com quem havia estabelecido essa estranha conexão. As imagens na sua mente e seu talento para o desenho o ajudam a ir em busca do lugar onde ele sabe que poderia encontrar as respostas. À medida que a trama avança, os dois não conseguem mais se lembrar dos nomes um do outro, e nem mesmo conseguem se lembrar daquilo que constantemente sentiam falta. Uma conexão tão forte que a falta dela trouxe um vazio enorme dentro deles, os levando a uma busca intensa por aquilo que poderia os preencher de volta. Tudo que nos cativa deixa um espaço dentro de nós, principalmente pessoas. Por isso é tão difícil lidar com perdas, términos de relacionamentos, divórcio, despedidas, porque o espaço fica ali dentro, mesmo que a pessoa não esteja mais ali presente. Mas com o tempo a gente aprende a lidar com essa dor, ou mesmo a preencher esse vazio de outra forma, com outras pessoas, como afazeres. Mas há um espaço dentro de nós que por vezes tentamos preencher com hobbies, com dinheiro, com trabalho, com estudos, com conquista, pessoas, etc. Seria esse vazio a busca por Deus? Seria um anseio pela eternidade, pelas coisas transcendentes? Seria a busca pelos mistérios da vida ou o encontro com o Criador? Há uma frase que dizem ser atribuída a Fyodor Dostoiévski, que diz o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus, ou seja, um vazio que só pode ser preenchido no encontro do homem com Deus. Como eu disse anteriormente, a passagem do cometa Tiamat é um ponto fundamental da história. E assim como em várias obras japonesas, os desastres naturais estão presentes, pois fazem parte da vida e da história do Japão. Os japoneses aprenderam a duras penas que há coisas que não estão ao seu alcance evitar, mas que a comunidade forma diferente com cada situação. A perda, o luto, a reconstrução e o recomeço fazem parte de sua história e não há como evitá-las. Resiliência é o nome disso, palavra bonita, mas dolorosa de se viver. Ser resiliente é saber dar a volta por cima, manter a cabeça erguida mesmo diante dos vários desafios, obstáculos e dores que a vida nos traz. E a gente precisa muito entender que a dor, que a perda, que o luto fazem parte constante da vida, fazem parte do processo que é viver. A forma como a gente lida com tudo isso, ela pode direcionar os nossos passos para esse treino. Há correntes cristãs, inclusive, que acreditam que o luto, que a perda, que a derrota é algo maligno e não é da vontade de Deus que isso aconteça conosco. Mas eu posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas, que perder é algo biblicamente humano. Porque perder nos faz corrigir o curso da vida, nos faz arrepender, nos coloca numa posição de dependência de Deus e nos direciona para um caminho melhor, uma forma melhor de se viver, de se fazer as coisas. As situações ruins são inevitáveis e todo ser humano vai passar por elas. Mas em Cristo a gente pode ter uma esperança de uma vida maior do que o aqui e agora. A esperança de uma vida que transcende as derrotas, as vitórias. Como disse o apóstolo Paulo, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou me despedindo de vocês aqui. Se você tiver algo a dizer sobre esse filme, sobre as suas reflexões, deixa aqui pra gente nos comentários. Se você quer sugerir alguma obra para eu fazer uma reflexão sobre, deixe aí também a sua recomendação. Vou ficar por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.